Graça e paz de Cristo Jesus, meus amados leitores da Palavra de Deus. Esta é a sua Jornada Bíblica IBPP 2024. 250 dias lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Esta já é a nossa 28ª leitura dessas 250. E chegamos ao fim de um livro muito especial, conhecido por muitos como o coração do Pentateuco, tá? Os 5 livros de Moisés, que é o livro de Êxodo, também conhecido como o livro da redenção. Visto que hoje a gente está concluindo esse importante livro, achei por bem fazer uma revisão do que nós estudamos e nós lemos até aqui. Nós já cumprimos o primeiro bloco de leitura da nossa jornada, intitulado pelos nossos editores da Bíblia de Estudo Facilitado, Philip Yancey e Tim Stafford, que se torna aqui nosso guia de viagem, né, desta grande jornada. E este primeiro bloco foi intitulado por eles O Enredo é Revelado. Como todos já sabem, nosso objetivo é, através dessas 250 leituras, palmilharmos por toda a história da nossa redenção, que é o grande fio condutor da Palavra de Deus. Como que a humanidade foi criada por Deus, se perdeu dele, e como ele fez para resgatá-la, para trazê-la de volta para si, em Cristo Jesus, seu Filho. Um plano eterno, né, estabelecido antes da fundação do mundo, como vai ser revelado lá no Apocalipse. Neste primeiro bloco, o enredo é revelado, nós tivemos 16 leituras dentro do livro de Gênesis, o livro dos inícios, e nós ali pudemos ver o mundo como Deus queria, Gênesis 1 e 2, conforme ele criou. O choque que foi a queda da humanidade no pecado, capítulo 3, e as suas consequências, capítulo 4, a ameaça à porta, o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. Capítulo 7 e 8, o dilúvio, debaixo d'água, né, foi o tema da nossa leitura, sempre muito dinâmica, muito criativa aqui pelos editores Yancey e Stafford. A partir do capítulo 12, então, de Gênesis, Deus começa a reconstrução quando ele chama seu servo, Abrão, depois transformado o nome em Abraão. Abrão quer dizer pai exaltado. Abraão, pai de multidões, porque a partir dele Deus queria abençoar toda a humanidade pela fé. Abraão passa a ser, então, o pai da fé, o pai dos crentes, como o apóstolo Paulo diz lá aos Gálatas. E assim nós podemos ver no capítulo 15 de Gênesis o plano de Deus revelado a Abraão. Capítulo 19, catástrofe enviada por Deus, quando Deus demonstra sua justiça, sua justa ira à nova geração pós-diluviana, ao destruir as pecaminosas cidades de Sodoma e Gomorra. Vimos a prova final de Abraão no sacrifício de Isaac ao Senhor. Vimos como a história se desenrolou com Jacó conquistando a bênção por engano, por mentira. E a partir do capítulo 28, vimos como que Jacó enfrentou as consequências desse seu ato e Deus agindo com graça e misericórdia para com ele. Capítulo 28. Capítulo 37 até o 45, lemos 4 capítulos, né? 37, 40, 41 e 45. Vimos a história do filho de Jacó, José, que se tornou uma espécie de um purificador, um depurador moral e espiritual da linhagem messiânica. Deus abençoou muito esse jovem por ele demonstrar um caráter de fé na providência divina, perseverança mesmo no meio de adversidades. Começamos então nosso segundo bloco no dia 17, né, de abril, com o nascimento de uma nação. Este
segundo bloco vai se estender até a história de Ruth, e vamos então ver como que a nação escolhida por Deus, advinda de Abraão, Isaque e Jacó, se estabelece para se tornar então a nação messiânica, a nação através da qual Deus quer trazer o Messias, Jesus, e isso aconteceu na plenitude dos tempos, há aproximadamente 2000 anos atrás. Vimos então, aí já entrando para Êxodo, escravidão no Egito, capítulo 1. Vimos também, cada livro que a gente introduz aqui, né? A gente procura trazer instruções de como ler de maneira proveitosa este livro bíblico. Então essa jornada também, irmãos, ela é muito especial porque fornece para a gente dicas de como ler de maneira proveitosa cada livro da Bíblia, tá? Para cada livro novo que a gente começar, a gente vai trazer essas instruções aqui, preparadas pelos nossos queridos editores Yancey e Stafford, e também com algumas observações deste humilde servo do Senhor que vos fala. E vimos então como ler Êxodo, e pudemos ver aqui como Deus trouxe seu libertador, Moisés, escolhido por ele para libertar o seu povo. Fizemos uma breve visita nas 10 pragas, né? As 10 maravilhas que Deus executou contra os deuses egípcios, estabelecendo-se assim como o único e verdadeiro Deus, revelando-se às culturas pagãs da época como o único e verdadeiro Deus. Capítulo 12, dia da independência, quando o povo saiu do Egito e estabeleceu uma festa que até hoje a gente celebra, embora hoje com outra conotação por causa de Cristo, tá? Que é a Páscoa, o milagre do Mar Vermelho, o conselho sábio de Jetro, sogro de Moisés, que trouxe um ganho ministerial espetacular para o libertador de Israel. Pudemos então, recentemente, ver os 10 mandamentos, as regras que Deus estabeleceu para a sua nova nação, a aliança que os 10 mandamentos, a gente explicou lá, eles são uma espécie de um preâmbulo, os princípios fundamentais, e então vem a aliança. Vimos também que essa aliança foi quebrada quando o povo, mesmo ali ao pé do Monte Sinai, não suportou a espera pela volta de Moisés e acabou se enveredando pelo caminho da idolatria. Mas vimos também, e essa foi a nossa última leitura, a de ontem, como Deus também se fez evidente em sua misericórdia ao ouvir o pedido de perdão de Moisés para com o povo, e assim Deus mostrou-se benevolente, tá? Em aceitar, continuar guiando o povo, apesar de a sua tristeza divina, né? Não mais permitir que ele fizesse isso com tanta alegria como antes. Deus deixou isso bem claro a Moisés, né? Deus foi muito sincero nos seus sentimentos para com Moisés, né? Revelando mesmo o que ele estava sentindo, né? A gente nunca pode esquecer que o nosso Deus é Deus de sentimentos, irmãos. Ele sente igual a gente, tá? Ele nunca é pego de surpresa por nada, porque ele é onisciente, tá? Mas ele vai sentindo cada coisa que vai acontecendo, tá? Em nossa vida. Nós jamais vamos ser adeptos dessa ideia que surgiu há pouco tempo, chamada teísmo aberto ou teologia relacional, que diz que Deus não sabe o que vai acontecer, ele vai vivenciando junto com a gente. Irmãos, de maneira nenhuma isso, tá? Deus sabe todas as coisas e vai experimentando essas coisas intensamente, tá? Então ele tem sentimentos e reações a tudo que vai acontecendo, mesmo sabendo antes. É o amor de Deus que é realmente imenso, tá? Imensurável, como o apóstolo João diz, amou o mundo de tal maneira, né? Não tem aí como medir. Chegamos então, irmãos, numa parte, finalizando aqui o livro de Êxodo, tá? Escolhemos aqui, junto com os editores Yancey e Stafford, o capítulo 35, que vou ler até o versículo 7 do 36, para ficar uma leitura mais completa.
falando sobre a habitação de Deus. Deus, quando Moisés sobe de volta ao monte, convidado por Deus, Deus não só lhe dá novas tábuas da lei, essas sim que serão guardadas dentro da Arca da Aliança, né, o trono da misericórdia do Senhor, mas também Deus dá a Moisés o modelo, o desenho, né, de um tabernáculo, uma barraca sagrada, né, onde Deus vai habitar com o seu povo, uma tenda, tá, sagrada. E então, esta é a nossa leitura de hoje. Catedral portátil é o nome, tá, que os editores Yancey e Stafford deram à reflexão de hoje. Então acompanha comigo aí a leitura, Êxodo 35. Diz assim a palavra do Senhor, lembrando que a nossa leitura aqui é feita na versão, a nova versão internacional, que é a versão utilizada por Yancey e Stafford na Bíblia de Estudo Facilitado, tá? Quero também lembrar, já falei isso outros vídeos nossos lá para trás, que esta Bíblia foi editada pela editora Mundo Cristão, 2013, ainda pode ser encontrada no mercado, caso os irmãos se interessem por ela, uma Bíblia de estudo espetacular, meus irmãos, tá? Porque realmente as reflexões dela, outras orientações que ela traz, né? Outras notas que ela traz aqui dentro do texto, a gente só escolheu 250 capítulos, né? Mas a Bíblia inteira está aqui, obviamente, e tem muito material facilitador, o nome é esse mesmo, Bíblia de Estudo Facilitado, é para facilitar os estudos bíblicos individuais e também coletivos, né? Em grupo. Então vamos à leitura. A lei do Shabat, ou sábado. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhes será santo, um Shabat de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de Shabat. O acender fogo aqui no sentido de iniciar trabalhos, né? O material para o tabernáculo. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, possivelmente, irmãos, aqui de animais marinhos. Esse couro, tá? É de golfinho, algo impermeável, tá? Para proteger da chuva. Madeira de acácia, óleo para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, com a sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas, as bases, a arca com as suas varas para ser carregada ao ombro, né? A tampa e o véu que a protege. Essa tampa, meus irmãos, é a peça mais importante de todas, porque é o trono onde Deus se assentava para falar diretamente com o povo através de Moisés e Arão, tá? Era chamado de propiciatório, tá? A palavra lá no hebraico é assento de misericórdia. É onde o justo juiz senta para conversar com o povo e expressar
o seu misericordioso juízo, né, sobre eles. A mesa com as suas varas e todos os seus utensílios, e os pães da presença. Eram 12 pães, meus irmãos, um para cada tribo, e que eram trocados semanalmente. Esses pães não eram consumidos por ninguém. Era uma oferta de gratidão e consagração a Deus pelo sustento diário que ele provia para o seu povo. O candelabro com os seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar do incenso com as suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória, a entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com a sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases, e a cortina da entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Notem, irmãos, que Moisés tinha a sua tenda do encontro, a gente já falou sobre isso, né? Ficava ali ao pé do monte, Sinai, mas agora Deus estabelece a sua tenda de encontro com o povo. Moisés tem a sua tenda de encontro com Deus. Deus quer uma tenda de encontro dele com o povo, tá? Olha que coisa interessante, maravilhosa. O servo de Deus, o líder, né? O pastor, o diácono, o ministro da casa do Senhor, né? Deve ter o seu local, o seu quarto secreto, seu lugar secreto de falar com Deus, né? E Deus tem a sua tenda também, o seu lugar para falar com o seu povo, que seria como o templo hoje, né? Mas vamos daqui a pouco falar melhor sobre esse conceito de templo, tá bom? Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres também trabalharam, irmãos, que legal, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor, algo mesmo consagrado a Deus. Todos que possuíam fios de tecidos azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro, né, de golfinhos, como falei agora há pouco, trouxeram-nos. Lembram os irmãos que eles saíram do Egito cheio de despojos, que Deus deu a graça, né, fez com que eles achassem graça, favor perante seus vizinhos egípcios, e os egípcios foram dando um monte de coisas para eles. Agora está sendo útil, está na casa do Senhor. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra, também a trouxe. Essa madeira de acácia era uma madeira que resistia ao tempo e às intempéries, né? Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito. Tecidos azul, roxo e vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Olha que interessante, mulheres trabalhando na casa do Senhor, né, irmãos? Que lindo. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Os artesãos do tabernáculo. Disse então Moisés aos israelitas:
O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade, que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação por todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Amém? Meus irmãos, logo de pronto aqui a gente tem uma lição para tirar. A obra da casa do Senhor depende de cada um que pertence à casa do Senhor. É prazer, é privilégio podermos contribuir para a obra da casa do Senhor. E que bom que nós sigamos o exemplo dos israelitas aqui, que trouxeram tanto que foi mais do que suficiente para a obra daquela construção sagrada. Vamos então à reflexão de Philip Yancey e Tina Stafford. Catedral portátil, uma visão improvável no deserto. Eles destacam aqui o versículo 21. E todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro. Em 1144 d.C., um grande edifício começou a tomar forma em uma vila no noroeste da França. O entusiasmo pelo projeto se espalhou depressa por todo o país e voluntários afluíram para o local. Em trabalho conjunto, as pessoas conseguiram construir um dos mais belos edifícios do mundo, a magnífica Catedral de Chartres. 50 anos mais tarde, em 1194 d.C., depois de um terrível incêndio, os moradores da França reconstruíram sua catedral do zero. Hoje, os turistas se aglomeram para maravilhar-se com a obra que foi esplendidamente formada para a glória de Deus, tanto tempo atrás. Construtores inspirados. Uma obra de arte tomou forma de maneira semelhante milhares de anos antes de Chartres. Estamos falando aqui do ano 1462 a.C., segundo os cronologistas Eduard Riese e Frank Claassen, da Bíblia em ordem cronológica, essa que tenho aqui próximo. E os últimos capítulos de Êxodo fornecem uma riqueza de detalhes acerca desta obra magnífica.
Quero até indicar aqui aos irmãos, porque o tabernáculo tem muitos detalhes e cada detalhe tem significados lindos. Quero indicar, recomendar um vídeo que está aqui no YouTube, os irmãos podem buscá-lo. Esse vídeo se chama Tabernáculo, a Habitação de Deus, tá? Narrado pelo conhecido evangelista Ben Hinn, tá? Um vídeo maravilhoso, tá? Onde ele usa do recurso, né, de 3D para explicar cada detalhe do tabernáculo, né, e o seu significado dentro da história da redenção. Todas as cores que os irmãos viram aqui, cada metal desse, cada tipo de madeira, cada tipo de pele de animal, cada tipo de tecido tem um significado na história da nossa salvação em Cristo Jesus. Vale a pena verem esse vídeo aí, tá? Continuando aqui. Em uma paisagem hostil e desértica, uma tribo de escravos recém-libertos construiu algo de rara beleza. Uma catedral portátil, ou tabernáculo. A palavra lá no hebraico significa habitação. Inclusive, quando diz lá em João 1,14, e o verbo, Cristo, né, se fez carne e habitou entre nós, literalmente está lá, tabernaculou entre nós. Ou seja, o eterno Deus veio para uma habitação temporária, um tabernáculo, que é o nosso corpo. O apóstolo Paulo vai comparar, né, o nosso corpo com o tabernáculo e o corpo glorioso que vamos ter lá na glória como uma casa definitiva, né? É algo interessante, esses conceitos na palavra de Deus. O próprio Deus dirigiu o projeto, dotando de habilidade os artesãos e elaborando tudo, desde a escolha da cor dos fios de tecido, o comprimento preciso das cortinas e dos quadros de madeira, até o desenho da filigrana dourada. O povo de Israel se juntou numa atividade frenética que durou cerca de 8 meses, tá, irmãos? Seguindo cuidadosamente as instruções de Deus. 1 tonelada de ouro foi utilizada no projeto, bem como cerca de 4 toneladas de prata e estoques de pedras preciosas e madeiras raras. Deus aparece. Depois de descrever a construção do tabernáculo nos mínimos detalhes, a Bíblia dedica apenas 5 versículos, os 5 últimos de Êxodo, para seu ponto culminante, em tom prosaico. Essas frases registram um acontecimento marcante. Ao longo do livro de Êxodo, Deus esteve se revelando progressivamente a Moisés, uma vez na sarça em chamas, uma vez na misteriosa aparição ao lado de uma rocha, uma vez na montanha tremulante e muitas vezes numa tenda de encontro coberta de nuvens. A presença de Deus causava tamanho medo e temor que o povo de Israel suplicou que ele não lhes falasse diretamente, como já lemos lá no capítulo 20, verso 19. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, depois de encontrar-se com Deus, ele brilhava como se fosse radioativo, e todos ficaram com medo de aproximar-se dele. Lemos isso ontem no capítulo 34 e 30. Todavia, no dia em que o tabernáculo foi concluído, e esse dia, irmãos, foi o exato dia em que se comemorou o primeiro aniversário da saída deles do Egito, tá? Isso está registrado lá em Êxodo, portanto, dia 1º de abril do ano 1461 a.C., segundo Riese e Classen. Nesse dia, o próprio Deus apareceu. Sua glória, em hebraico, Shekinah, a glória manifesta, encheu o novo tabernáculo e ele fixou residência no meio do seu povo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Um fogo especial de Deus desceu nesse dia para consumir o primeiro holocausto, colocado sobre o altar, né, no pátio. Um lembrete visível. Desde então, sempre que os israelitas marchavam ou acampavam, sua catedral portátil permanecia exatamente no centro do acampamento. Todas as tribos
em redor. A tenda e os pertences pessoais eram colocados em torno do lugar santíssimo e da Arca da Aliança. O tabernáculo lhes proporcionava um lembrete visível do lugar central que Deus tem que ocupar no meio do seu povo. Todos os dias, os sacerdotes exerciam ali funções de sacrifício e adoração. O sacrifício para aproximar de Deus de novo, né, apesar do pecado, e a adoração para declarar amor a Ele, né? A história do tabernáculo, que ocupa 1/3 do livro de Êxodo, revela muito do caráter de Deus. Não se pode lidar com Deus de forma displicente. Os rituais aqui e nos 3 livros seguintes, Levítico, Números e Deuteronômio, mostram que Deus deve ser abordado com cuidado e reverência. E quanto disso tem sido esquecido nos últimos dias, né, meus irmãos? Nas últimas décadas, em nome de uma pretensa intimidade com Deus, se perdeu a reverência a Deus. E isso é algo inaceitável. Os irmãos hão de convir comigo, né? Ele não pode ser experimentado diretamente em sua plenitude por pessoas comuns. Um Deus santo é demasiado grande. Até Moisés, diz Êxodo, não poderia olhar face a face Deus e continuar vivo. Capítulo 33, 20, lemos ontem isso. Moisés falava com Deus face a face, mas não olhava a Deus na face. E, no entanto, surpreendentemente, esse mesmo Deus que parecia tão distante se aproximou. Apesar do enorme abismo separando Deus e a humanidade, que é o pecado, vai nos dizer depois Isaías 59, 1, né? Um abismo no qual todas as regras de santidade e purificação apenas resvalam, Deus permitiu acesso pessoal a si mesmo. Ele se fez disponível. Questão de vida para a gente refletir ao final aqui. Onde Deus vive hoje? Algo interessante para a gente pensar, irmãos, é o conceito de templo, tá? Como que a coisa foi se dando ao longo dos tempos? Deus habitou no tabernáculo. Depois, Deus habitou no tabernáculo que foi transportado para o templo pelo rei Salomão. Mas Deus deixou sempre bem claro que o mais importante de tudo era o povo estar em intimidade com Ele, pela fé, e buscá-lo face a face por uma vida de santidade, comprometimento com Ele. Caso contrário, o próprio Deus destruiria a casa que Ele amou. E foi o que Ele fez, quando o povo se afastou tanto dele, a ponto de não ouvir nem mesmo os juízos proclamados pelos profetas. Isso foi nos tempos de Nabucodonosor. Quando o povo retorna, porque Deus promete a eles que os tornaria de volta à terra, eles reconstroem o templo. Deus continua habitando ali. Quando Cristo vem, então, inclusive aqui um parêntese, né? O profeta Ageu declara em nome do Senhor que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, mas essa glória não tem nada a ver com a aparência, com o aspecto material, uma vez que a segunda casa, o segundo templo, era bem mais simples que o primeiro templo, feito por Salomão. A glória foi maior porque o Deus em carne entrou neste templo. E quando ele entrou neste templo, ele disse: destruam este santuário e eu o reedifico em 3 dias. Jesus ali não estava se referindo ao templo. Eles entenderam dessa forma porque seus pensamentos eram materialistas e o acusaram, inclusive, disso, né, ao condená-lo à morte. Mas ali Jesus se referia ao seu corpo. E realmente no 3º dia ele ressuscitou. E mais tarde, através dos seus apóstolos, ele revela que o seu corpo agora é a igreja, o seu povo, aqueles que creem nele, que o receberam como Salvador e Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo vai depois nos dizer, e corroborado pelos demais apóstolos, que hoje o templo onde Deus habita é o nosso corpo. Deus vive hoje no coração, na vida, no corpo, na mente
de todos que a Ele se dedicam, se consagram, entregam sua vida, recebendo seu Filho Jesus como Salvador e Senhor em seu coração. Então para que os templos? Os templos continuam sendo o que eram antes, locais onde o povo se reúne para compartilhar fés, onde a fé de um contagia o outro, ambos se fortalecem, é a comunhão dos santos. Deus se compraz, Deus se alegra com a comunhão do seu povo. Esse é o verdadeiro sentido. Você é a casa favorita de Deus, como os poetas cantam hoje aí. Você é o lugar onde Deus habita, onde Deus vive hoje. Amém? Bendito seja o teu nome, Senhor. Finalizando essa nossa leitura de hoje, nós queremos consagrar a Ti, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eis aqui, Senhor, todo o nosso corpo, cada parte dele, cada órgão dele, externo ou interno, cada membro do nosso corpo, Pai. As partes visíveis e as partes invisíveis internas, tudo, com as suas funções estabelecidas pelo Senhor mesmo na criação, nós queremos consagrar a Ti, para que Tu habites em nosso corpo e através dele faças a Tua obra conforme for a Tua vontade soberana. Seja bendito, meu Deus, para todo sempre o Teu nome, e que o Senhor encontre prazer em habitar em nosso corpo, e que o Senhor encontre prazer em ver na Tua igreja o corpo de Teu Filho amado Jesus, a comunhão dos salvos, na comunhão dos crentes, a alegria, o prazer, a festa de estar na Tua presença em adoração, adoração que só o Senhor é digno de receber. Seja bendito, meu Deus, para todo sempre, o Teu nome, e que o Teu tabernáculo se estabeleça logo, como termina a Tua palavra dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens, e Ele habitará com eles para sempre. Ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo, os seus povos. Como ansiamos esse dia, meu Deus, quando o Teu tabernáculo descerá até nós, com toda a sua glória, e erradicado o pecado e a maldade, e o inimigo de nossas almas destruído, habitaremos contigo para sempre em glória. Essa é a nossa maior esperança. E é nela que nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima leitura, já entrando no livro de Levítico, o livro da santidade. Até amanhã, em nome de Jesus. Firme na leitura aí. Se inscreva em nosso canal, tá? Coloque likes aí nos nossos vídeos para que eles se tornem relevantes aí para toda a comunidade do YouTube, né? E o máximo de pessoas em todo o mundo possam ver esses nossos vídeos, ler a Bíblia junto com a gente. Até os confins da terra. Esse foi o plano do nosso, esse é o plano, né, do nosso Rei. Vamos alcançá-lo. Amém? Deus abençoe a todos.